Oi gente, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal do YouTube. Meu nome é Gabriel Cortese, eu sou maquiador e estudante de Ciências Sociais na URGS. Gente, hoje tá um frio, tô cheio de roupa. Então, o vídeo de hoje é sobre a redação da URGS. Acho que o nosso último vídeo dessa mini sériezinha que eu fiz sobre a URGS. Vai ter mais vídeos de estudos, mas vocês que vão decidir lá no meu Instagram. Então, se tu quer participar, me segue lá no meu Instagram, Gabriel Cortese. E, bom, eu fiz umas anotações aqui pro vídeo da redação. E vamos lá. Bom, a redação da URGS, diferente da redação do Enem, ela te pede a tua opinião. A URGS, ela não quer que tu resolva um problema como o Enem. O Enem, ele pede que tu dê uma intervenção para um problema que está acontecendo, que é apresentado no texto, né? O Enem, ele te dá textos de apoio, te dá um título e tu tem que meio que resolver aquele problema para eles, né? A URGS é diferente. A URGS tem dois tipos de propostas de redação. O primeiro tipo de proposta de redação é a crítica sobre algum texto. Então, por exemplo, o primeiro ano que eu fiz a URGS foi esse estilo. Me deram um texto sobre uma garota que estava velejando pelo mundo e tal, ela foi recordista mundial, pipipi, popopó. E a família e a garota receberam muito... Eu não sei como é que em português, backlash, mas, tipo, eles foram muito detonados pela mídia por a guria ser jovem, ter viajado sozinha, pipipi, popopó. E o texto também falava sobre o irmão dela, que também era um recordista mundial e tinha a mesma idade dela, né? E o que o texto pedia era que tu fizesse uma crítica sobre esse texto que tu leu, porque o texto, ele era um texto de tipo um jornalista, e esse jornalista estava criticando. Então, assim, quando tu vai criar um texto para URGS, tu não tem um modelo a seguir, né? Tu pode fazer quantos parágrafos tu quiser e tu não tem que apresentar uma intervenção que nem o Enem, né? Tu tem que apresentar a tua opinião. O que a URGS quer é pessoas críticas e com uma opinião forte. Então, a primeira dica que eu te dou é, seja uma pessoa crítica. Gabriel, como eu me torno uma pessoa crítica? Lendo jornal, se informando, lendo livros. Então, tem que dar uma estudada. Sem tirar que eu não vou falar isso no texto, porque eu não sou uma pessoa, a melhor pessoa em gramática do mundo, mas para fazer um texto bom, tu tem que ter coerência, o texto tem que ter coesão e tem que saber fazer uma estrutura bonita de palavras e pontuação, né? Mas isso daí eu deixo com o teu professor de português ou com as videoaulas que tu vai assistir. Eu tô aqui pra te dar as dicas e explicar como é o formato da URGS. Então, o que eu fiz, tá? Eu acho que eu tirei 21 nos 2 anos que eu fiz a prova, eu tirei a mesma nota, eu tirei 21 de 25. O que eu fiz, tá? Nesse daí da crítica da menina, eu citei muitas vezes a parte do texto. Eu fiz 5 parágrafos daquela vez, e o primeiro parágrafo meio que introduzia a ideia que eu ia apresentar. Os 3 parágrafos do meio eu detonei a crítica, né? Porque quando tu faz uma crítica, tu tem que dar tua opinião em cima. Mas não adianta tu dar tua opinião e tu não ter um dado, entendeu? É interessante tu trazer dados, né? Eu citava o texto e fazia uma análise ou uma crítica daquela frase que tinha no texto. E também eu trouxe dados, né? Eu falei muito sobre questões de que mulheres são vistas como incapazes, na maioria das vezes, e homens como heróis. Então, trouxe dados e questões científicas e tudo mais. Eu não vou lembrar agora o que eu botei, mas foi mais essa vibe, sabe? Eu peguei e daí fiz esses 3 parágrafos falando sobre o texto, minha opinião, o que eu achava, e eu terminei o texto com uma conclusão geral, tipo, o que tiramos desse texto, o que aprendemos e o que podemos melhorar, né? Então, acho que isso é o essencial quando faz uma prova da URGS, é tu poder se posicionar, porque o que eles querem na URGS são alunos que sabem se posicionar, sabem argumentar. Então, quanto melhor for teu argumento e melhor for tua convicção no que tu tá falando, melhor vai ficar teu texto, né? E se tiver dados reais, daí a cereja
a cereja no topo do bolo, porque daí tu vai arrasar e vai ir muito bem. O segundo tipo de texto que eles pedem, que é no mesmo formato, pode fazer em quantos parágrafos tu quiser, quantas linhas tu quiser e o tamanho que tu quiser, desde que cumpra até 45 linhas, né, que é o máximo da URGS, é o de opinião, que foi no segundo ano de tentar entrar na URGS, foi esse tipo de texto, né? Eles te dão um texto e eles te dão um tema daí. Eles falam assim, a partir do texto que você leu, desenvolva uma redação falando sobre. O meu, no caso, era um texto do Lulu Santos e ele falava que, atualmente a música tá uma bosta, não sei o que, é só palavreado chulo, e daí ele fala as palavras chulas, não sei o que, daí tem toda uma análise, era um texto muito bom. E eu adoraria ler ele pra vocês agora, mas infelizmente eu não tô com minhas provas, como eu falei em outros vídeos. Eu doei pra quem tá prestando vestibular. E daí no final tava escrito, escreva um texto sobre a música brasileira melhorou ou piorou na atualidade. E aí o que eu, Gabriel, fiz, tá? Comecei o texto falando, né, sobre que a música, ela varia de acordo com as gerações, blá blá blá. Daí fiz uma análise e falei, se a gente for lá pras músicas clássicas, elas falam disso, disso, aquilo. Se a gente for pras músicas dos anos tal, é assim, assim, assado. E a atualidade não deixa de se encaixar num contexto, né? E daí eu botei que no texto, eu citei uma frase do texto e botei que ele tava criticando o funk e comparando com as músicas da época da ditadura no Brasil. É nítido que as músicas vão ser totalmente diferentes e com vivências diferentes. Porque as pessoas que escrevem sobre música, elas estão escrevendo sobre a vivência delas, né? E na época da ditadura era óbvio que as pessoas iam escrever sobre a ditadura. Iam, tipo, Tropicália do Caetano, ele fala lá, acho que é nessa música que ele fala, e os urubus passeiam pelos, não sei o que, os girassóis. Como é que mesmo que ele fala? Eu vou botar o trecho, e é tipo como se ele fizesse uma análise dos políticos caminhando pelos jardins do Planalto, entendeu? Então, é óbvio que não vai ser no mesmo nível do que a gente vê agora num funk, uma pessoa cantando sobre violência nas favelas, entendeu? E sobre violência contra pessoas negras, etc. E isso, o que eu fiz, tá? O que eu acho muito bom é tu citar músicas, tipo, como o meu era de música, eu citei várias músicas. E o que eu fiz? Eu citei MC Carol, tá? Eu peguei MC Carol, ela tem uma música chamada Delação Premiada, recomendo todo mundo assistir. E daí ela põe nessa música que é bandido rico e poderoso, tem cela separada, tratamento VIP e delação premiada. Eu citei essa parte do texto, como se cita algo num texto, entre aspas, Carol, MC Carol Bandida, né, que é o nome artístico dela, pra quando o meu avaliador for ler, ele saber de onde eu tirei essa referência. E eu fiz toda uma análise do que ela tava falando e explicando que é óbvio que uma pessoa, uma minoria, uma mulher negra, gorda, falar sobre a vivência dela vai incomodar e vai trazer um desconforto para uma sociedade que invisibiliza essas pessoas, né? Então, assim, o que eu acho que é muito importante tu dar teus dados, dar tua opinião e fazer referência. Quanto mais referências tu tem, mais rico teu texto fica. E eu lembro que eu terminei esse meu texto sobre música falando que se a gente for comparar 20 anos atrás a questão de representatividade na música, a gente teria que se orgulhar atualmente, porque a gente tem nomes incríveis como Pablo Vittar, a Glória Groove, a Majur. Então, assim, a gente tem pessoas incríveis que trazem uma baita representatividade e eu sei que vão arrasar na música e estão arrasando, né? Estão mostrando aí, quebrando barreiras cada dia mais. E foi basicamente isso que eu falei no meu texto. Então, gente, pra gente terminar nosso texto sobre a redação minha dica principal é fique por dentro dos assuntos da atualidade. Porque quando eles te pedirem um assunto na URGS, tu vai ter que debater e dar exemplos da atualidade e do passado. Então também se dá uma informada na história, porque a gente não sabe o que pode vir. Provavelmente esse ano vai ser um texto de crítica. Então eles vão te dar um texto e tu faz uma crítica daquele texto. E ano que vem provavelmente vai ser um de opinião, mas a gente não sabe como é a URGS. E eu acho que eles fazem um ano sim, um não de cada um. Então, pela minha lógica,
Como faz 2 anos que foi o de crítica, esse ano é um de crítica. Então, minha dica principal é tenha referências, um vocabulário bom e fica muito tranquilo, porque o que a URGS quer de ti, ele não quer uma gramática perfeita, ele não quer uma estruturação perfeita. A URGS quer de ti uma argumentação muito boa. Fiquem ligados na atualidade, leiam bastante e se informem que vocês vão ir muito bem na redação da URGS. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta, me segue no meu Instagram. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo ou me chamar lá na DM. E até a próxima. Tchau, tchau!